Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui é o professor Leonardo. Esta é a aula número 112 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 4, Política. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Módulo 2, Epistemologia. Módulo 3, Ética. Todas as aulas estão aqui gratuitas no YouTube. E dessas aulas nós produzimos apostilas que estão à venda lá no site www.leonardobregaflores.com. Você é o nosso convidado a adquirir esse material. Bom, já aparece para você o conteúdo da aula de hoje. Aula 112. Sapere aude, ou Ouse Saber, de Immanuel Kant. Immanuel Kant. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a caneta. E aí, pessoal, o que nos aguarda então nessa aula de hoje? O que nos aguarda? Vamos então direto ao conceito aí de sapere aude. Sapere aude, uma expressão latina, é uma expressão iluminista utilizada por Kant, que significa ouse saber ou atreva-se a conhecer. Sapere aude, a ideia trazida por Kant lá no Iluminismo, a ideia, na verdade isso foi o lema desse movimento. A ideia por trás disso é, pessoal, ouse saber, tenha coragem de conhecer, coragem de saber por si só. Liberte-se do comodismo e da preguiça, essa é a ideia trazida por trás disso, e tenha coragem de ser dono da sua própria consciência, da sua própria razão, do seu próprio pensamento. É o cerne por trás do sapere aude. Muito legal essa expressão, muito legal essa parada aí. Isso nos aspectos da política, da religião. Lembrando que nós estamos saindo do obscurantismo da época medieval. Ou seja, da contenção, da binariedade, da irracionalidade religiosa, nesse sentido. Essa é a ideia de sapere aude. Vamos em frente? Na nossa leitura, trata-se então de um convite aos homens, no sentido de terem coragem de assumir a sua maioridade. Ele chamou essa maioridade de Aufklärung, em alemão. Aufklärung, que significa esclarecimento. Maioridade é no sentido de não sermos mais menores. Menores no sentido de infantis. No sentido de não pensarmos por nós mesmos, politicamente, religiosamente, por aí vai. Liberdade está por trás disso. Vamos aprofundando. Por meio da capacidade de pensar por si mesmos, sem auxílio de um mediador, em vez de se contentar com verdades absolutas. Então é isso. Pensar por si mesmo, ou seja, sem auxílio do mediador, pensar por si mesmo, em vez de se contentar com verdades absolutas. Isto é, o filósofo convoca a humanidade a despertar do comodismo e do obscurantismo, a fim de pensar, pois somente com essa liberdade é que se conseguiria sair da menoridade, do que elas próprias, ou seja, a humanidade, as pessoas, são o quê? Culpadas. Joia? Do que ela própria, no caso ali a humanidade, né, é culpada. Então a humanidade, nós seres humanos, somos os únicos culpados a ficarmos aí idiotizados. Essa é a ideia por trás disso, por amarras políticas, religiosas, ideológicas e até filosóficas. Refere-se a uma condição que é esclarecida, racional, autárquica, cansativa e pesada de se assenhorar do próprio assenhorar, ou seja, ser o senhor do próprio entendimento e não se conformar com o que foi proposto como inquestionável.
É uma chamada para a liberdade e uso da própria razão. Nessa filosofia, cada um é requisitado a raciocinar de modo que independente, servindo-se de si mesmo, expressão utilizada por Kant, do seu próprio intelecto, não dependendo de um intermediador. Não dependendo de um intermediador. Sobre isso acrescenta Rodrigues e outros autores, junto com ele. Assim, pela reflexão racional, que cada pessoa atingiria a sua maioridade, alcançando a verdadeira liberdade, construir a própria vida, seu próprio projeto, cada um dependendo fundamentalmente de si. Olha isso. Vamos prosseguindo. Espero que esteja aí girando, né? Eu coloquei aqui uma figura do Canva, pelo menos para mim tá girando isso aí, né? Para você ter a ideia aí dessa ilustração, ficou bonitinho, né? Bom, consequências. Desdobrando-se desse convite, desafio, feito pelo filósofo aos homens, brotam dois outros termos semanticamente univitelinos a ele. Então existem duas expressões no mesmo ventre aí do Sapere Aude. Duas expressões, ou seja, seria um parto de trigêmeos aí, né? Essas expressões são menoridade e esclarecimento. Você aceita um café? Ficou bonitinha a dinâmica? Bom, vou tentar colocar nas próximas aulas também. Normalmente eu não ponho, né? Mas a gente dá mais foco aí no conteúdo mesmo. Menoridade. Daí as duas eu coloquei junto, já para ficar legal, são curtas. Menoridade, embaixo aí o esclarecimento. Menoridade, Minderheit em alemão, ou heteronomia, mesmo sentido. Menoridade você pode entender como heteronomia. Menoridade, heteronomia. Esclarecimento, Aufklärung em alemão, autonomia. Percebe? Esclarecimento, autonomia. Menoridade, heteronomia. Menoridade é aquele que depende do outro, depende do... Veja, tem cara aí que depende do que o outro pensador, do que o político pensa para ele pensar. O político impõe, né? O guru religioso impõe as regras e o cara pensa conforme aquelas regras, porque o guru, porque aquele pensador, porque aquele político pensou daquela forma. Tem cara que imita até os trejeitos do cara, mano, falando. O jeito. Não é? Tanto na religião quanto na política. Se na política o líder maior lá tem barba, todo mundo tá com barba. Se na religião o cara lá tá sem barba, tá sem barba. Se ele fala de um determinado jeito, né, de um determinado comportamento, todo mundo segue aquele jeito, aquele comportamento. É isso. É isso que Kant, e na verdade o iluminismo não chama pra... Cara, ó, não é dessa forma, mano. É cada um por si, porra. Cada um pensando por si. É essa a questão, sacou aí, cara? Então vambora, menoridade. Continuar na leitura. É a incapacidade do homem de fazer uso do seu próprio entendimento, sem a direção de outro indivíduo. Atributo do indivíduo heterônomo, ou seja, sujeito aos outros. Tem cara que chega a ser, mano, você visita às vezes um determinado lugar religioso e tal, tem cara que chega a ser ridículo, velho. Fica ali com aquela posturazinha, todo curvadinho, né? Passa lá o líder maior, vai os caras tudo correndo atrás. O bagulho, mas olha, cara, isso é... Olha, tanto eu quanto Coquinha, minha mulher, que detesta isso, velho. Pô, um bagulho ridículo isso, sem sacanagem. Ah, porra, tu é assim, que se foda então, porra. A aula aqui é pra isso, é pra você, né? Ah, professor, eu sou assim e tal. Cara, porra, que se foda, mano. Que é a aula, filosofia.
Pra gente pensar por si só. Esse bagulho fica bajulando líder aí. Bagulho nojento, mano. Bom, a aula é minha, eu falo o que eu quiser. Quiser aí, denuncia essa porra aqui então. Esse canal aí pra eles derrubarem. Pronto. Vai denunciar o caralho, porra. Bom, seria através da liberdade de pensar, que o homem conseguiria sair da sua minoridade. Do que ele próprio, olha lá, figura como o único culpado, ou seja, é o cara que se enfia naquela minoridade, é o cara que se enfia naquele projeto imbecil, porra. É essa a questão. Ela é causada pela falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo, de fazer uso do seu próprio entendimento, sem o auxílio do outro. Isso para você ter uma ideia, nós estamos aqui na filosofia moderna. Isso foi reproduzido depois por Sartre, na filosofia contemporânea. Essa questão do homem, do ser em si. Do ser em si. E, na verdade, ele diz do ser para si. Do ser para si. O diabo passou aí na frente, espero que o microfone não tenha captado. Passou lá na rua, lá xingou alguma coisa. Beleza? Então vamos lá para o esclarecimento. Isso é o capeta querendo prender os outros. Esclarecimento é a saída do homem de sua... o quê? Minoridade. Isso é o esclarecimento. É a saída do homem. Então o homem se encontra nessa minoridade e ele de repente encontra aí a luz, a Aufklärung, ou seja, a luz é a saída do homem dessa questão da minoridade, da qual ele próprio é o culpado, só reciclando o que já vimos. Caracteriza o indivíduo autônomo. Foi o lema e resposta à pergunta, lema lá do iluminismo. O que é o iluminismo? Refere-se à emancipação, autonomia, reivindicação, liberdade intelectual, que, mediante a coragem, o indivíduo se liberta da dependência de outrem, passando a raciocinar por sua própria conta, preferindo não mais se guiar pelas opiniões alheias. Hã? O cara aí quer dar agora a opinião, vamos supor, nesse canal aqui. Pô, você, professor, poderia ser mais didático, ser assim. Pô, manda ele pra puta que pariu, mano. Eu quero que ele se foda com o pensamento que ele pensa no meu canal. Você entende aí a questão, cara? Ele que dê a aula do jeito dele, porra. Porra, entendeu? Pronto, porra, esse aqui é o meu canal, eu tô fazendo aqui o meu melhor, porra. O que não é o meu melhor, com o máximo que eu tô dando aqui. Tá legal? Tranquilo? Bom, desculpe aí, mas porra, tem uns caras aí muito fracos, mano. Muito bitolado. Tá entendendo? Repensando pelos outros, por isso que o país, aqui nós estamos no Brasil. Tá isso aí, mano. Qualquer um que chega domina, porra. Qualquer um que chega impõe a verdade daquele negócio. Um negócio assim ridículo, mano. A gente não pensa por si só ainda não, aqui. Nós estamos atrasados em 2000 anos aqui no Brasil. Na política, principalmente. Religião, então, nem se fala. Diz respeito à coragem. Coragem de se servir. Ó, coragem. Porque o cara que é corajoso não é covarde, né? De se servir do seu próprio entendimento. É o ouse saber. O sapere aude em latim. Vamos em frente? Bom, aparece já aí, ó, um mapa mental que eu preparei. Só esse mapa mental aí já merece um like, né? Olha esse mapa mental. Saca isso aí, mano. Só esse mapa mental vai estar lá na apostila, tá? Vai estar lá na apostila. A apostila que nós estamos preparando de política. As outras apostilas do módulo 1 até o 3 já está lá. Essa 4 está preparando. Se Deus assim nos permitir chegar até lá, no final da 4, que é a política, vai estar lá. Olha só, cara, um resumo de tudo. Você bate o olho, já sabe. Aí, ó, minoridade de um lado, maioridade do outro, esclarecimento do outro, Minderheit e Aufklärung de um lado,
e do outro. Menoridade no sentido de heteronomia, sujeição do indivíduo, comodismo, obscurantismo. O esclarecimento no sentido de autonomia, independência, coragem, iluminismo. Sapere aude, ouse saber. E a linha fluxograma, né? Caminhando para cá, ele é uma evolução, saindo da menoridade e entrando aonde? No esclarecimento. Beleza? Tranquilo? E aqui direto na fonte, hoje eu não esqueci não. Nas 2 aulas anteriores eu fiquei emocionado com o quadro, esqueci de colocar o texto, que sempre faz uma leitura do recorte aí do filósofo, né? Eu procuro selecionar o que mais sintetiza aquele raciocínio. Então vamos lá, no texto aí, resposta à pergunta, o que é o iluminismo. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é ocupado. A saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é ocupado. E a menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu próprio entendimento, sem a direção de outro indivíduo. Percebe? Os antônimos, né? Menoridade e esclarecimento. O homem é o próprio culpado dessa menoridade. Isso é fantástico, cara. Se a causa dela não se encontra na falta de coragem de servir-se de si mesmo, sem a direção de outro. Sapere aude. Tem coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. Fantástico, fantástico, muito legal. Bom, coloquei essa questão aí de prova que caiu no Enem. No Enem. Com essa aula você não precisa nem ler aquele texto ali em cima. Não precisa. Você vai direto aqui, ó. Kant, aqui, ó. Direto no comando da questão. Deixa eu voltar aqui. Kant, aí, ó. Esclarecimento. Aí, compreensão do filósofo da modernidade, olha legal. Esclarecimento. É o que ele quer. No sentido Kant, empregado por Kant é o quê? Tenta fazer isso sem ler texto nenhum. Porque aqui ele botou tudo. Saída do homem de sua menoridade. E tal. E a menoridade é a incapacidade, o quê? Mesmo texto que te leu. De fazer uso do seu entendimento. Mas, tenta fazer aí. Tranquilo, né? Resposta certa, letra A. Reivindicação de autonomia. Essa expressão está aqui no nosso material, na nossa aula, da capacidade racional de o quê? De expressão da sua maioridade. Beleza? Aqui olha a letra B. Pressuposto menor diante das verdades eternas, falso. Imposição de verdades, de jeito nenhum, falso. Compreensão de verdades religiosas, foi isso que eu falei? E aí, pô, tu tem coragem de falar que eu falei isso aqui da aula de hoje? Se tu assistiu ali no meio, aquele momento de não é fúria, mas porra, mano, dá raiva, né? Pô, fala sério, mano. Emancipação da subjetividade de ideologias, cara. Que é isso, mano? Falso. Tranquilo? E é isso aí, não é? Bom, cara, um segundinho. Deixa eu te mostrar aqui o material. O material, você vai precisar, cara. As 3 apostilas que eu disse que estão à venda são essa aqui embaixo. Tomo 1, Introdução e Fundamentos. Módulo 2, Epistemologia, essa azul aqui embaixo aqui, ó. E módulo 3, Ética, essa vermelha que está aqui. Legal? Aqui nas de exercícios, na verdade são todas questões de prova, você compra só de 700, que engloba tudo. Não precisa comprar as outras. Se você está estudando para concurso público, preste atenção, quer fazer um concurso qualquer, que não você tem muita dificuldade em matemática. Aqui eu ensino a dar os primeiros passos na regra de 3, na porcentagem, no MDC, no MMC. Aqui, ó, nesse mini curso de matemática. Somente aritmética tem aqui, tá?
Se você está estudando para a polícia, aqui eu fiz uma coletânea de aulas que eu fiz para a PM, para a Polícia Militar aqui do Estado do Rio de Janeiro, que cai português, matemática, constitucional, administrativo, penal, processo penal e leis penais. Coloquei aqui uma mini coletânea aqui, coletâneazinha boa, né? De 2 caveirões, que eu chamei assim. São várias aulas ali misturadas para você ter acesso a um conteúdo assim, que é curto, relativamente curto, deve ter umas 8 horas para 10 aqui, não sei. E um conteúdo denso, um conteúdo que dá para você, sabe, colocar o pé no chão aqui. Bom, mini curso de conhecimentos pedagógicos aqui. Com esse conteúdo aqui eu passei no concurso de orientador pedagógico no município aqui de São João de Meriti, tomei posse e tal, depois deixei. Esse conteúdo aí, e na verdade nem era tanta coisa que está aqui já está bem desenvolvido, sabe? Vem com questões e tal. E aqui mini curso de educação na Constituição, tá? Se você quer aprofundar em questões que até hoje estão sem solução na filosofia, são chamadas de grandes questões, tá aí, ó, grandes questões da filosofia, eu lancei 4 cursos, felicidade, amor e paixão, bem, mal e intuição. São esses 4 cursos que estão à venda lá no site. Aqui, se você está com pressa e não sabe nada de filosofia, vai fazer uma prova, aqui você tem 20 pontos do edital, 20 pontos do edital de filosofia. Por quê? Tem 10 pontos, 10 tópicos diferentes na primeira rodada de simulado e 10 pontos na segunda rodada de simulado. São 2 rodadas de simulado. Tá legal? Você é o nosso convidado. Essa pós-graduação vou lançar no mês de dezembro, uma parceria minha com a Faculdade de Iguaçu. Você é o nosso convidado. Pós-graduação em Fundamentos de Filosofia. Todos os cursos que eu falei até agora são cursos livres. Esse aqui é reconhecido pelo MEC. É uma pós-graduação. Essa promoção de lançamento. Bom, aqui se você quiser contribuir, você está nesse curso aqui, ó. Você está nesse curso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Você está nesse curso aí, ó. Você está nesse curso. Vai aparecer, apareceu. Você está nesse curso aqui. A imagem vai clarear aí, deixa o Canva ler, né? Você está nesse curso aqui, 100% online, 100% gratuito de filosofia. Nós estamos agora no módulo 4. Se você quiser contribuir com o canal, né? Maneiras de contribuir, dá o joinha, comentar aí embaixo, se você quiser, compartilhar com um colega que esteja estudando, e se quiser contribuir com o nosso café, profleonardobragaflores@gmail.com. Esse aí é o Pix, valeu? Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Foi bom demais tê-la aqui. Foi bom demais tê-la aqui. Muito obrigado pela tua presença. A nossa gratidão, primeiramente, a Deus, né? E segundo você. Te aguardo no próximo encontro. Te aguardo no próximo encontro envolvendo aí o assunto em filosofia política. Um abraço a todos. Fique com Deus. Valeu. Tchau, tchau.